Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus e meu Pai, como é bom te adorar, Senhor. Como é bom contemplar a tua palavra e através dela contemplar também a tua grande obra nas nossas vidas. Ó Senhor, eu te peço que o Senhor continue falando ao coração do teu povo. Senhor, abre os ouvidos e corações, para que a tua palavra seja uma semente lançada em boa terra e frutifique para a glória do teu santo nome. É assim que eu te oro no nome de Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, Paulo é o escritor desta carta aos Efésios. Efésios é quem mora na cidade de Éfeso, e era uma igreja que Paulo tinha um relacionamento muito próximo também. Como nós vimos, por exemplo, a igreja de Filipenses, existem igrejas no Novo Testamento que Paulo tem um carinho. Na verdade, todas as que ele escreveu as suas cartas, ele demonstra ter esse carinho especial para justamente trazer aquilo que vem do Senhor para a vida daquelas igrejas. E trazer também, nós crendo que a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus, proveitosa para toda a igreja de Cristo, nós cremos que ela justamente é para as nossas vidas também. E esse texto, ele fala de coisas profundas, apesar de ser um texto tão conhecido, é um texto que que fala a respeito de como nós estávamos, de como era a nossa vida antes de conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo, e como nós vivemos agora, a partir do momento em que somos alcançados por esta graça. Hoje pela manhã eu estive na Igreja Batista Ebenezer, que fica ali no Residencial Bambi 2. Não tem 2. Residencial Bambi. É da onde está vindo a Vitória, a namorada do Jonathan, e estive indo lá para justamente participar com os irmãos da ceia do Senhor. Eles estão passando por um processo de sucessão pastoral, e eu comuniquei aos irmãos de lá que eu traria o nome da igreja para que nós estivéssemos orando. Então você, nas suas orações do dia a dia, lembre da Igreja Batista Ebenezer também, que carece muito das nossas orações. Mas por que eu citei eles? Porque hoje pela manhã, quando eu estava lá, eu compartilhei um pouco a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos sobre como essa graça nos alcança todos os grupos de pessoa, e não é uma graça que não traz transformação, mas ela é uma graça que ensina, é uma graça que nos ensina a viver de maneira que glorifica o nome do Senhor.
E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Paulo justamente trazendo esse ensino precioso, profundo a respeito da graça do Senhor. Esse ensino tão maravilhoso, tão excelente, que quando a gente lê, a gente fica até mesmo comovido por ver da onde o Senhor nos tirou. O ser humano, para conhecer, para crer no nome do Senhor Jesus Cristo, uma das primeiras coisas que acontece na sua vida é ele olhar para si, entender onde ele está, entender que ele está distante do Senhor Jesus Cristo e ele precisa de um Salvador. Ele precisa de alguém que tire ele dessa situação de morte espiritual. É isso que acontece quando nós entendemos, quando nós cremos no Evangelho, quando nós aceitamos a Jesus. Implicitamente nós estamos reconhecendo que a nossa vida está incompleta. A nossa vida está insatisfeita com os prazeres humanos. A nossa vida está faltando alguma coisa para preencher o vazio do nosso ser. E isso que tem o espaço perfeito desse vazio é justamente a salvação que foi dada por Deus. É justamente a ação extraordinária de Deus ao enviar o seu Filho, Jesus Cristo, em favor dos nossos pecados. É por isso que, entrando no texto, Paulo começa justamente destacando: Ele vos deu vida quando? Quando vós estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, a menos que nós creiamos no Evangelho, e nós aceitemos pela fé o Senhor Jesus Cristo, recebamos esta salvação, nós estamos mortos em delitos e pecados. O ser humano natural, ele tem dificuldade de compreender isso, porque ele acha que está tudo bem. Aquele que não conhece a Cristo, ele está com as suas vistas embaçadas. Ele está cego, porque ele acha que a sua vida está tudo bem. E Paulo fala, em outra hora, todos nós estávamos assim. Mas a grande maravilha do Evangelho é que o Senhor Jesus vem e age sobre nós de uma tal maneira que ele remove essas escamas dos olhos, como aconteceu com o apóstolo Paulo, onde ele mesmo diz: eu estava cego, mas agora sim eu posso ver. É como aconteceu nas curas que o Senhor Jesus efetuou. A verdadeira visão não era apenas a visão física, mas era principalmente a visão espiritual, onde eles estavam cegos espiritualmente. E muitas pessoas ainda no nosso tempo permanecem cegas espiritualmente, permanecem mortas nos delitos e pecados, sendo escravizadas pelo pecado. E Paulo continua e diz o seguinte: quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, quando nos quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos. Em algumas versões diz merecedores da ira, como também os demais. Esse texto é um texto onde o apóstolo Paulo está falando claramente a respeito do estado do homem que não se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não existe imparcialidade. Não existe em cima do muro. Eu já contei aqui, mas conto novamente. Existe uma ilustração
alguns anos atrás, eu tinha muito costume de ouvir algumas ilustrações que se falava no rádio, e às vezes tem coisas que marcam na nossa vida e que realmente tem um sentido muito, muito efetivo na nossa caminhada, né? E essa ilustração é uma delas. Claro que é figurativo, mas é para a gente entender. O autor da ilustração conta que certo homem estava em cima de um muro, e de um lado estava o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado estava Satanás. E o Senhor Jesus Cristo estava falando para aquele homem, justamente oferecendo esta graça, este amor, falando: olha, venha para o meu lado, porque aqui você será salvo, você será livre da condenação eterna. Estava chamando aquele homem para ir para o seu lado. E do outro lado, o inimigo, em completo silêncio, sem falar uma palavra. E aí, depois de algum tempo nessa coisa, o homem vira para o inimigo e pergunta: olha, por que você não está me chamando para ir para o seu lado? Sendo que Jesus está ali, está me chamando para descer do muro, para ir para o lado dele, por que você não está fazendo o mesmo? E aí o inimigo fala: olha, porque você estando aí, em cima do muro, já está do meu lado. E aquele homem, ao ouvir isso, ele toma a decisão de crer no Senhor Jesus Cristo e ir para o lado de Cristo. É uma ilustração, como eu falei, mas que traz um ensinamento para as nossas vidas de que não existe meio termo. Não tem como servir ao Senhor e continuar servindo a própria carne. Não tem como servir ao Senhor e continuar servindo ao dinheiro. Não tem como servir ao Senhor e continuar seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade. Não dá. A nossa vida como crentes em Cristo deve ser uma vida de entrega total, completa. É claro, meus irmãos, que nós vivemos dia após dia essa batalha entre a carne e o espírito. Como o próprio Paulo fala em outros momentos, nós vivemos constantemente essa guerra entre carne e espírito. Mas nós precisamos, impelidos, instruídos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, dar ouvidos à voz de Deus e fazer a vontade do Pai. O apóstolo Paulo dá esse choque de realidade para nós hoje aqui, para todo aquele que tem acesso a esta palavra, de que a menos que nós nos rendamos à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós estamos perdidos. E ele continua dizendo no verso 4 ao 6 o seguinte: nós estávamos assim, nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, estávamos desgarrados, estávamos condenados à eternidade de sofrimento. Então ele diz, esse verso, esse trecho que é um dos mais lindos de toda a palavra do Senhor: mas Deus, que é rico em misericórdia, com seu grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos nos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar ainda nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, por que eu falei que esse verso para mim é um dos mais lindos de toda a palavra de Deus? Porque a nossa vida está dividida por um grande mas. Ele fala: nós estávamos mortos, nós estávamos desgarrados, nós estávamos assim, mas Deus,
que tem um pouco de misericórdia, não. Que é rico em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou. É um amor como o do ser humano, que tem prazo de validade, que acaba por qualquer coisa. Não, é um grande, é um infinito, é um insondável, é maravilhoso, é perfeito amor. E se antes ele fala no verso 3 que nós éramos merecedores da ira, nós éramos filhos da ira, agora ele nos diz que juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, nós precisamos, na verdade, se nós entendêssemos verdadeiramente da onde o Senhor nos tirou, se nós entendêssemos verdadeiramente do lamaçal de pecado, da condenação eterna que o Senhor nos tirou, a gente viveria glorificando o Senhor muito mais. A gente viveria bradando gritos de alegria, de louvor ao Senhor. Glorificaria o Senhor muito mais porque a gente entendeu da onde nós fomos resgatados. E sendo resgatado deste lugar, o Senhor não nos deixou apenas um lugar neutro, como eu falei, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Antes, a nossa vida tinha como objetivo a condenação eterna. Mas agora, o nosso objetivo é estar com o Senhor Jesus Cristo nas regiões celestiais por toda a eternidade. Além do mais, que esse texto nos destaca de forma muito maravilhosa. No verso 5, Paulo destaca que Deus revelou esse amor para conosco em nossas vidas, nos trouxe a salvação, não quando nós já tínhamos feito algo de bom. O Senhor não esperou a gente apenas fazer alguma coisa de bom para aí sim Ele se compadecer das nossas vidas e falar: olha só como é bonzinho, olha só como é direito, deixa eu salvar. Não! O Senhor demonstrou esse grande amor quando nós ainda estávamos mortos. Quando nós ainda não tínhamos feito bem algum para o Senhor. É isso que o apóstolo João vai ressaltar também. Quando ele diz lá no capítulo 4 da sua primeira carta, o seguinte: olha, mas Deus nos amou primeiro. Quando João está falando sobre isso, ele está querendo destacar para nós que o Senhor nos amou antes de qualquer outra coisa. O Senhor nos amou antes de existir o mundo, antes de existir qualquer coisa. E esse amor, esse grande amor de Deus, é quem faz com que Ele envie o seu Filho, morrendo, ressuscitando e subindo aos céus, faz também com que Ele envie o Espírito Santo Consolador para nos auxiliar em todas as questões da vida, e que esse Espírito Santo vem para trabalhar no nosso coração nesse estado. Nos convencer, é isso que o Senhor Jesus nos fala: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí depois o Senhor Jesus explica: olha, do pecado
porque não creem em mim. Se o Espírito Santo precisa trabalhar em quem não crê para que creia, é porque nós estávamos mortos. E ele agiu lá. Ninguém pode contemplar a maravilha do Evangelho, a maravilhosa salvação. Ninguém pode aceitar a Jesus, crer em Cristo, se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração. Se o Espírito Santo não convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que esse texto é de extrema relevância para nós. Mesmo a gente que já crê em Cristo, sim. Parece um sermão evangelístico, mas para quem já creu em Cristo, para quem já aceitou a Jesus, já é batizado nas águas, já está na igreja há 300 anos, também é para as nossas vidas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo destaca nesse último trecho que nós não somos salvos pelas obras. Como eu falei, o Senhor não esperou nós termos alguma boa atitude, alguma boa obra para aí então nos salvar. Ele revelou a sua graça e o verso 8 é tão precioso e tão conhecido. Justamente porque ele fala, olha, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Algumas pessoas, ao ler esse texto, existe uma certa discussão e que não deveria, porque o texto é muito claro. Mas, na verdade, a maioria das discussões é porque a gente não lê o texto claramente da forma que deveria. Esse texto, no verso 8, a discussão que existe é que algumas pessoas falam, não. O final, Paulo fala que é um dom, é um presente de Deus. Aí as pessoas falam, tá, mas o que é o presente de Deus? Será que o presente de Deus é a graça? Ou é a fé? Aí alguns falam, não, o presente, o dom de Deus é a graça, a fé é nossa. Então a gente que crê em Deus e aí Ele nos presenteia com a graça. Mas é muito interessante que a gente fala mais sobre isso nas quintas-feiras. Nós estamos estudando nas quintas-feiras o Sermão do Monte. E às vezes eu trago alguns ensinamentos da língua original da palavra do Senhor, e quando nós vamos estudar as línguas originais da palavra do Senhor, esse texto fica muito claro quando o apóstolo Paulo aqui está falando que o dom de Deus, o presente de Deus é todo o processo da salvação. A fé é um presente de Deus. Não é simplesmente algo que surge do nada no nosso coração. Não é isso que Hebreus 12 nos fala? Olhando para Cristo. E quem é Cristo? O autor e consumador da nossa fé. O presente é a graça. Porque a graça é um favor imerecido, que é justamente graça. A palavra é autoexplicativa. Se a gente recebe alguma coisa de graça, é porque a gente não precisou pagar, mas alguém precisou pagar. O Senhor Jesus pagou com o seu próprio sangue, na cruz do Calvário, para que nós não precisássemos pagar eternamente pelos nossos pecados. Isso é graça, e isso é um presente de Deus também. Mas todo esse processo resulta na salvação. Nós somos salvos.
Então, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que glorificar muito mais ao Senhor. Porque não somente o sacrifício de Cristo aconteceu na cruz do Calvário, mas o próprio Cristo gera fé no nosso coração. Trabalha em nós para que a gente possa crer no Senhor Jesus também. E assim, crendo, nós alcancemos a salvação. É por isso que nós não temos mérito nenhum. Todo mérito, toda obra, toda ação é de Deus. A gente é só agraciado. A gente é só um ser humano que, como eu falei, estava com o seu destino de perdição eterna escrito. Mas conforme Paulo fala em Romanos 8, ele vem e rasga esse escrito de dívida que era contrário às nossas vidas. E nos presenteia com esta salvação maravilhosa. E aí Paulo ainda frisa bem: não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação viesse por obras, por aquilo que nós, pela nossa própria força, fazemos, conseguimos alcançar, então a guerra de orgulho estava feita. Porque aqueles que fizessem mais, eles falam: não, eu sou mais salvo do que você. Porque a salvação é pela obra e eu fiz mais do que você. As minhas obras são maiores, você é menos salvo do que eu. Mas glória a Deus, porque a salvação não vem das obras. Nós não vivemos uma vida santa para alcançar a salvação. Nós não trabalhamos na igreja, não trabalhamos numa festa do milho, não trabalhamos em evangelismo para alcançar a salvação. Nós fazemos tudo isso porque nós já fomos alcançados. Porque esta salvação maravilhosa já alcançou as nossas vidas. E aí no verso 10 ele diz justamente isso. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. É uma palavrinha que muda. Mas nós somos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos, meus irmãos, você e eu fomos salvos, e se você ainda não é salvo, você pode crer no nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador para viver uma vida que glorifica a Deus. Para viver uma vida santa. Para glorificar e proclamar esse evangelho aos quatro cantos da nossa vida. É uma consciência que muda. É um chamado à gratidão que surge de viver uma vida que agrada, que louva o nome do Senhor, porque essa graça maravilhosa nos alcançou. Como quem entendeu, fala assim: ah, Senhor, eu tava perdido, eu estava condenado. Mas o Senhor me salvou de uma maneira tão extraordinária, tão linda, tão preciosa, que a gente cai como salmista. Fala: o que eu posso fazer? O que eu posso dizer? Se não entregar todo o meu ser em adoração ao Senhor. A gente canta isso também, né? Diante de uma salvação tão grandiosa, tão extraordinária que nos alcançou, a gente fica constrangido diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia. A gente fala: ah, Senhor, o que eu tenho é tão pouco, mas eu ofereço ao Senhor, porque é a única coisa que eu tenho.
é a minha vida em adoração a Ti. É todo o meu ser prostrado aos Teus pés, Te adorando. É por isso que esse texto é para todos nós, para nós lembrarmos que nós somos salvos por Cristo, para que a gente viva uma vida de gratidão eterna, de adoração eterna, àquele que nos livrou do império das trevas e nos levou para a tua maravilhosa luz. Amém, meus irmãos? Baixe suas cabeças, vamos orar mais uma vez. Senhor, muitas vezes nós ficamos maravilhados, meu Pai, e o nosso coração se constrange diante deste infinito amor. Oh, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor, com mão poderosa, com mão forte, nos livrou da condenação eterna, meu Pai. E agora nenhuma condenação há para quem está em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvo, Senhor. Porque pela nossa própria capacidade nós jamais conseguiríamos. Pelo nosso próprio esforço nós jamais conseguiríamos, Senhor. Mas pela Tua mão poderosa em Cristo Jesus nos alcançando, é que nós agora desfrutamos desta salvação, Senhor. Oh, meu Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre aquele que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Derrama a Tua graça, meu Pai, sobre a vida deles. Seja, meu Deus, o autor da fé no coração daquele que ainda não tem esta fé salvífica no Senhor. Oh, meu Pai, nós confiamos em Ti. Nós cremos que o Senhor pode trabalhar no coração mais duro, na consciência mais cauterizada. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Porque em toda a terra, em toda a história, jamais se viu poder tão extraordinário como o do Senhor. Oh, meu Pai, que esta verdade bíblica seja uma realidade na vida de todo o Teu povo. E que nós tenhamos um coração muito mais grato a Ti. Que a nossa vida, o nosso dia a dia seja a proclamação da Tua glória, meu Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Oh, meu Pai, nos dê uma semana debaixo da Tua santa e poderosa mão. Esteja, Senhor, desde já trabalhando na vida de todos aqueles que virão à nossa festa do milho, Senhor. Ó Senhor, nós te pedimos que desde já, Senhor, o Senhor já comece a quebrantar os corações. Para que no sábado, além de termos um dia festivo de alegria, de arrecadação para a Tua obra, nós tenhamos um dia de salvação também, Senhor. Ó Senhor, esteja com as Tuas mãos estendidas sobre a nossa semana também, meu Pai. Vá de encontro à vida do Teu povo, Senhor. Vá de encontro às necessidades mais profundas do Teu povo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. E o nosso coração só espera em Ti, meu Deus.
nos leve em paz aos nossos lares e não se aparte de nós um instante sequer, meu Deus. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Bom, meus irmãos, estamos encerrando até um pouquinho mais cedo hoje. Que os irmãos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. Com uma oração silenciosa nós estamos finalizados. Senhor, tudo certo com as bandas? Tá tudo certo. Com os cabos aí.